Olá, boa noite, graça e paz a todos vocês. Boa noite, Mariana, boa noite, Kátia, Marcos, Stephanie, Fabinho, a família toda, um abraço bem grande para vocês. Que saudade. A palavra que define hoje é saudade. Aqueles dias que a gente tá meio chororô, sabe? E aí a gente lembra das pessoas que a gente ama, né? E como é bom ter elas por perto. Então, sinta aí que eu tô pertinho, grudadinho em vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Stephanie, dá um abraço na avó por mim, tá, Stephanie? Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto outras pessoas vão entrando, eu já vou adiantando para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 17, versículo 24. Oi, Cristina, tudo bem com você? Seja bem-vinda. A paz, Pri. Seja bem-vinda, Priscila. Tino, Vitor, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar enquanto os outros irmãos estão entrando, se preparando. Vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, entramos em Tua presença santa, Pai, conscientes do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo, da maneira maravilhosa, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Paizinho querido, perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que nós fazemos conscientes e inconscientes, aquilo que nós pensamos, sonhamos, imaginamos, Pai. Perdoa-nos, Pai, por tudo aquilo que foge ao seu controle. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar diante da Tua presença, Pai, nós nos humilhamos em louvor, adoração, graça, gratidão. Nós te pedimos, Senhor, vem, o Senhor é nosso convidado de honra para estar em nossa casa, Pai. Vem, fica conosco essa noite, Senhor. Não são tantas as pessoas que estão comigo agora, mas eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, e mesmo à distância, estamos reunidos em Teu nome, Pai. Por isso, num mesmo propósito, num mesmo amor, numa mesma oração, Senhor, eu quero apresentar, na autoridade que é no nome de Jesus, a vida de cada pessoa que está agora, nesse exato momento, Pai, passando por qualquer tipo de luta, sejam lutas financeiras, materiais, espirituais, Senhor, em nome de Jesus, juntos nós apresentamos, Pai, a vida de cada pessoa que está com essa enfermidade insana chamada Covid, Pai. Em nome de Jesus, por todos aqueles que estão em seus lares se recuperando, por todos aqueles que já saíram desse vírus, mas estão com as consequências dele. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço além, Senhor, vai em cada hospital, visita cada um deles, Senhor, seja na enfermaria, seja na UTI, seja nos quartos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos vendo tantas pessoas queridas partindo. Eu entendo que é o Teu propósito, eu entendo que cumpriu o chamado, eu entendo tudo isso, Pai, mas o nosso coração sangra com tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço agora, visita, Pai, visita cada familiar, cada amigo, em nome de Jesus, todos aqueles que perderam seus entes queridos, traz cura, traz
paz, traz refrigério para essa alma abatida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca agora, Senhor, por todas as famílias que estão doentes na alma, aguardando uma resposta médica que todos os dias vem como uma facada no peito, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo todo mal que tem se levantado contra essas famílias, não só as cristãs, mas todas as famílias do mundo, Pai. Não somos nós que estamos vivendo isso, mas é o mundo todo. Eu sei que nada disso estaria acontecendo se não fosse a sua permissão, Pai. Mas eu te peço, Senhor, perdoa a nossa nação, perdoa os teus filhos, Pai, que têm brincado de ser crente. Perdoa, Pai, os teus filhos que têm se afastado dos teus caminhos, que têm levado a tua palavra na brincadeira, Pai, que esqueceu. Senhor, perdoa aqueles que esqueceram que o propósito de estarmos nesta terra é levarmos a tua palavra. Perdoa-nos, Pai, porque a igreja tem se fechado numa caixinha, Senhor, e se tornado cada dia mais egoísta, pensando apenas em si mesmo. E quando eu falo igreja, eu estou falando de cada um de nós. Perdoa, Pai, porque muitas vezes estamos tão focados nos nossos problemas que esquecemos, Pai, do maior alvo da nossa vida, e o alvo é Cristo, e não vai adiantar nada chegarmos na presença dele sozinhos, Pai. Nós precisamos sim levar muitas pessoas conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós falamos do Covid, mas eu apresento qualquer uma enfermidade que estiver assolando o teu povo, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é aquele que cuida, que transforma, que ampara, que protege, que restaura, que liberta. Em nome de Jesus, Paizinho querido, visita, tira da enfermidade, tira das trevas e traz para a luz, Senhor. Em nome de Jesus, estamos vivendo, Senhor, tempos difíceis, tempos de problemas financeiros que têm atacado todas as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que não estão desempregados, estão vivendo o absurdo dos aumentos de preço, Senhor. Em nome de Jesus, a terra continua produzindo, Pai. A terra continua produzindo. Faz a tua justiça, Senhor, em nome de Jesus, na nossa nação brasileira, Senhor. Toca nos governantes, toca nas autoridades instituídas, Senhor, no executivo, legislativo, judiciário, Pai. Que caia por terra toda corrupção, todo desvio de verba, Senhor. Toda a ação do inimigo que tem se levantado para prejudicar o povo de Deus, que caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso, olha para a economia mundial, Senhor, em nome de Jesus. Que não haja falta de recursos, que não haja falta de alimentos, Senhor, que não haja falta de empregos, Pai. Que tenha portas abertas, Senhor. Se nesse exato momento alguém que está me ouvindo está desempregado, ou passando qualquer tipo de dificuldade, Senhor, vai lá. A tua palavra diz que o justo não vai mendigar o pão. A tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. A tua palavra deixa tantos exemplos do teu amor e do teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus, visita agora cada um dos teus filhos. Se estiver desempregado, Pai, abre as portas de emprego. Se tiver um currículo esquecido dentro de uma empresa, Senhor, que ele volte para cima da lista e que quem estiver contratando veja e encontre qualidades na vida dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que caia por terra as desavenças entre nações, Pai, essa politicagem, Senhor, para comprar vacina aqui, vacina ali, Senhor. Não é tempo disso, Senhor. Eu não sou alheia à política, mas eu sou completamente neutra, Senhor, porque eu sei que o Senhor instituiu cada uma das autoridades e o seu povo tem aquilo que merece. Então de nada adianta ficarmos reclamando, Pai, mas o Senhor pode ir lá, o Senhor pode tocar, o Senhor pode ser, em nome de Jesus, o Senhor pode transformar
nossa nação. Eu creio nisso, Senhor. Faz muito tempo que eu não oro, Pai, com tanta intensidade, quanta dor no meu coração, Pai. Eu sinto no meu espírito, Senhor, que nessa noite o Senhor está fazendo algo novo, algo diferente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, visita, Senhor, cada casa de prostituição, aqueles que estão na prostituição, Pai, porque querem ou porque o inimigo está trabalhando, arranca desse lugar, Senhor. Aqueles que não têm escolha, prepara novos caminhos, Pai. Eu te peço que o Senhor vá em cada ponto de tráfico onde as pessoas estão ali se drogando, consumindo o que não tem, trazendo morte, destruição. Oh Deus Todo-Poderoso, vai nesse lugar agora, Pai. Arranca todo demônio que se alimenta do vício, Senhor, em nome de Jesus. Traz a conversão para aqueles que vendem, mostra a tua presença, revela a tua aparência, Senhor, que eles sintam a tua presença, que eles sintam quem o Senhor é. Toca, Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, visita cada repartição pública, Senhor, em nome de Jesus, cada presídio, Pai. Eu sei que muitos estão presos injustamente, então prepara, porque o Senhor é o advogado dos advogados. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Pai, a libertação daqueles que estão presos injustamente, mas também que haja libertação naqueles que são culpados, Pai. As consequências do pecado eu sei que eles pagarão, mas eu te peço, Senhor, que haja uma libertação interna, que ele consiga cair no arrependimento e entender quem o Senhor é, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Não há outro Deus igual a Ti, e nós cremos, Pai, que o melhor ainda está por vir. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Eu apresento diante do Senhor cada comércio, Pai, cada indústria, o setor agropecuário, Senhor, em nome de Jesus, Ah, Deus Todo-Poderoso, cada setor, Pai, cada profissional liberal, cada vendedor, cada comprador, Pai, em nome de Jesus, cada mulher que não está trabalhando, até mesmo homem que fica dentro de casa, Senhor, controlando, administrando aquilo que o marido ou a esposa ganha, sabedoria para que ele consiga criar, Senhor, que ele consiga preparar o prato na mesa, Senhor, que haja criatividade, que não haja falta de nada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que cada pessoa que está aqui me ouvindo agora, em nome de Jesus, está sendo tocada, está sendo abençoada. Ah, Deus, que ele sinta na pele a tua presença, Pai. Toca nele agora, toca mesmo, Senhor, toca, que haja transformação, que ele sinta o teu toque, que ele sinta o teu amor, que ele sinta a tua cura, que ele sinta a tua graça, que ele sinta a tua presença santa, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, ah, Pai, eu sei que o Senhor tem infinitamente mais para entregar para o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Toca nele agora, traz, Pai, traz em nome de Jesus, restaura a fé, restaura os sonhos, Pai, em nome de Jesus. Que ele seja realmente, Pai, tocado pelo Senhor. E que ele sinta, Pai, a tua paz que excede todo o entendimento nesta noite. Senhor, eu não aceito em nome de Jesus que a palavra que vai ser pregada hoje seja roubada pelo inimigo. Então abre os olhos do teu filho agora, Pai. Abre o coração para que ele aceite essa palavra. Abre os olhos para que ele veja as portas que o Senhor está abrindo. E abre os ouvidos, Pai, para que ele possa ouvir e entender aquilo que o Senhor está trazendo nessa noite. Eu sei, Deus, que quando o Senhor faz, quando o Senhor fala, apenas um toque seu é o suficiente. E eu peço agora apenas um toque seu, Pai. Um toque que venha do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Louvamos e agradecemos o teu santo nome, Pai. Nós te engrandecemos porque o Senhor deve estar em nossas vidas num lugar de honra, num lugar que é só seu, Pai.
Continua conosco. Ah, Deus Todo-Poderoso, passa os teus olhos em nós, Pai. Arranca o que não é bom e enche do teu Espírito, que o teu Espírito venha em nós, renovando a nossa esperança, renovando a nossa fé, renovando os nossos sonhos, Pai. Eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas e eu sei, Pai, que nenhuma das tuas palavras passarão em vão. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada um que está me ouvindo agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu sei que para todos nós não tem sido dias fáceis, não tem sido dias fáceis para ninguém, mas eu quero que vocês lembrem de uma coisa: Deus é Deus. Se você tem dúvida disso, só apresenta a sua vida para Ele e diz: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus e o que o Senhor faz é bom. Então limpa o meu coração e me prepara para tudo aquilo que eu estou vivendo e para aquilo que eu vou viver. Nós não voltaremos jamais no que nós éramos antes. Então que o Senhor nos prepare para o novo hoje que Ele preparou para nós. Que Ele nos prepare para estarmos muito mais afiados na palavra. Nós precisamos mais do que nunca. Em nome de Jesus, se você está me ouvindo agora, mais do que nunca, nós precisamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Hoje estamos tendo cultos presenciais. Se prepara, porque isso vai ser proibido e não vai demorar muito. E eu não estou falando de pandemia. Hoje nós temos cultos online. Se prepara, porque pode dar um blackout a qualquer momento. Nesse exato momento, quantas pessoas estão assistindo? Eu estou falando de teoria da conspiração? Não! Eu estou falando daquilo que a palavra de Deus diz, que no final dos tempos o coração de muitos se esfriaria. E eu quero que você entenda uma coisa: a palavra tem que estar aqui e nas nossas mãos e nos nossos pés. Por quê? Na cabeça, porque a gente tem que ter entendimento. Para de seguir qualquer vento de doutrina. No nosso coração, porque é onde a gente diz que está o sentimento, a gente tem que viver a palavra. Nas nossas mãos, para que a gente tenha a palavra a ponto de abençoar outras vidas. E nos nossos pés, para que a gente não tenha preguiça de andar atrás do necessitado. Em nome de Jesus, que cada um de vocês seja alcançados nessa noite, que essa palavra venha de encontro àquilo que está no seu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Cristina. Nós vamos orar por ela, nós vamos continuar, vou colocar no nosso grupo de oração e vamos continuar orando por ela. Amém? Oi, Dago, boa noite, seja bem-vindo. Dá um abraço bem apertado mesmo. Na Jô por mim, nas meninas. Eu vi que a Daiane também entrou. Marcos Bueno, seja bem-vindo. Cléo, meninos. Lucas, Larissa. Não consegui, né, Lucas? Deus sabe o porquê. Deixa eu ver o que mais, quem mais. Já alguns comentários já apagaram. Mãe, seja bem-vinda. Ok. Alguns comentários já foram apagados, mas sejam todos bem-vindos. Eu tiro agora de circulação, não vou responder mais ninguém, porque nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu tô tremendo que eu não consigo nem segurar o copo d'água. Amém. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Hoje eu quero falar com vocês a palavra que está em Mateus 18, 24, 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão?
De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos seus alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhes isso Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por você. Amém? O que esta palavra nos ensina nessa noite? Eu não passei muito bem durante o dia e acabei deitando, e enquanto eu não consegui preparar o culto, eu não consegui raciocinar o culto. Eu já sabia que ia ser um culto profético, eu já sabia que ia ser um culto de unção, porque quando isso acontece, quem faz é Deus, e não é a minha inteligência, não é a minha força de vontade, não é meu estudo. Sempre que acontece isso, alguma coisa nova aparece. E quando eu estava dormindo, o Senhor falou assim para mim: a boca do peixe. A boca do peixe. Eu sei, Deus, assim, sabe aquela luta entre querer acordar e não conseguir? E mais uma vez eu ouvi a boca do peixe. E eu falei: o que o Senhor está tentando me ensinar, Senhor? E Deus foi revelando coisas que eu quero dividir com vocês agora. A verdade é que hoje eu tenho a Bíblia. Vocês sabem que eu gosto de fazer algumas anotações. Eu tenho a Bíblia hoje. E essa é a maior anotação que eu precisava para o dia de hoje. Eu quero que vocês entendam como que nós estamos aqui, ó. Quando eles chegaram a Cafarnaum, o que havia acontecido antes mesmo? Alguém lembra? Ele tinha passado: boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Foi sem querer que eu peguei o celular, mas era porque Deus queria que eu te cumprimentasse. Quando Jesus, ele entra em Cafarnaum, eu quero que vocês lembrem o que aconteceu antes. Ele tinha passado pelo Monte da Transfiguração, seus discípulos estavam ali com ele. Depois ele cura um jovem lunático que nós pregamos a semana passada. E em seguida ele entra em Cafarnaum. A probabilidade é que ele estava na casa de Pedro. Quando ele entra em Cafarnaum, o que acontece? Ele entra, enquanto isso Pedro é chamado. Quando Pedro é chamado, vem aqueles cobradores dos tributos e eles dizem assim: escuta, Jesus não paga as dracmas? E Pedro não pensou duas vezes, ele respondeu: sim, ele paga. Por que Pedro respondeu sim, ele paga, sem saber se ele pagava mesmo? Por que Pedro tomou a decisão por Jesus? Eu imagino assim, olha, ele já tinha visto Jesus curando, suscitando, libertando. Ele tinha visto tanta coisa e Jesus era tão perfeito no coração dele que ele simplesmente falou assim: é claro que ele paga, se tem que pagar, ele vai pagar. E ele respondeu por ele mesmo, e talvez naquela intimidade que ele tinha, porque Pedro era ousado, ele sempre falava antes de pensar, nós sabemos disso, que é o perfil de Pedro. E ele responde assim, eu acho que ele pensa assim, ó, estou conjecturando, tá? E ele pensa assim: olha, depois eu resolvo isso com o meu mestre. Eu tenho intimidade com ele para poder conversar com ele. Porque eles vão perguntar para Pedro e não pedem para Pedro chamar Jesus. Poderia ter mandado chamar. Eu poderia dizer que eles fazem isso para poder fazer uma contenda, para caçar a boca de Pedro. Eu poderia dizer isso. Mas eu tenho uma coisa que é muito importante que você lembre. Por que Pedro foi questionado? Porque Pedro andava lado a lado com Jesus. Ele tinha cheiro de Jesus, ele tinha aparência de Jesus, ele tinha comportamento que Jesus tinha. Tanto que quando Pedro nega, as pessoas falam assim: mas você fala como ele, você age como ele. Por quê? Porque Pedro estava caminhando lado a lado. Nós deveríamos sim ser questionados sobre Jesus, porque nós deveríamos ter tudo isso dele.
É isso que eu ando realmente inconformada nos últimos tempos. Como o Filho de Deus tem deixado de parecer com Ele. E cada dia mais parece com o mundo. Cada dia mais eu escuto a palavra nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tá tudo bem, tá tudo bem. Nada a ver. Mas o Senhor está dizendo: seja a minha imagem e semelhança, porque foi assim que eu criei. E Pedro ali, ele é confrontado e ele assume a responsabilidade. Ele fala assim: não, ele paga assim. Quando Pedro entra dentro de casa, Jesus, antes que ele fale qualquer coisa, Jesus pergunta assim: olha, o filho do rei paga imposto ou quem paga imposto são as outras pessoas que fazem parte do reino? E Pedro não pensou duas vezes, claro que não é o filho do rei que vai pagar. O que ele está dizendo aqui? Se Jesus não falasse nada, ele estava tirando tudo aquilo que ele veio para ensinar, porque ele estava tentando ali fazer com que os seus discípulos aprendessem que ele era filho de Deus. Ele estava mostrando e ensinando isso através de situações, de milagres, de conversas, do caminhar junto. Então Jesus tinha que dar esse exemplo para ele. Para alguns podem parecer assim uma advertência, uma bronca santa. Inclusive, durante a semana, eu procurei vários textos referente a isso e eu vi muitos pregadores, muitos comentários dizendo que Jesus estava descontente com o que Pedro fez e que por causa disso eles teriam que pagar esse imposto. Mas quando Deus foi revelando as coisas para mim enquanto eu dormia, eu entendi que não, que Jesus, ele está aqui, olha, ele está dizendo: Pedro, eu sou filho do dono do templo. Eu não precisava pagar nada. Eu não tenho porquê, eu não precisaria pagar nada. Mas, e não é só isso não, porque Jesus é descendente de Davi. E quando Davi matou Golias, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, que ele e a descendência dele não pagariam impostos. Olha bem o que está dizendo aqui. E tem diferença entre o imposto que vai para o rei e o imposto que vai para o templo. Aquele imposto que está sendo dito aqui é o imposto do templo. E tem também o sacrifício. E aí tem uma outra que a gente poderia dar outro culto para explicar tudo isso. Mas enfim, nós estamos falando aqui que Jesus, ele deixa claro quem ele é: filho de Deus, descendente de Davi, e que ele está isento desse pagamento. Ok, mas Pedro, ele continua parado e olhando para Jesus, e Jesus diz o que para ele? Mas para não escandalizarmos, e eu quero parar no escandalizarmos. Você já percebeu que algumas pessoas, na tentativa de se defender, elas conseguem escandalizar o nome do Senhor? Você já percebeu que algumas pessoas são tão orgulhosas que elas não aceitam nem que pensem algo errado sobre ela? Existe uma pessoa que ela diz assim, aquela pessoa que diz assim: eu não sou orgulhoso. Já é orgulhoso aí. Todos nós somos orgulhosos. Eu sou orgulhosa. Pastora, que coisa feia. Você também é. Você gosta de ser confrontado? Você gosta de levar tapa na cara e dar outra face? Você perdoa com facilidade? Você gosta que as pessoas te desrespeitem? Gosta? Gosta de ser rejeitado? Não, mas isso tudo é porque dentro de nós tem um orgulho que já caminha desde lá do Éden, que diz assim: você tem razão, tá todo mundo contra você, você é coitado. Ninguém gosta de ser chamado de coitado, mas se acontecer qualquer coisa
Eu não vou falar todo mundo, porque eu já fui assim, hoje eu já não tenho mais esse pique, não. Hoje eu prefiro ser feliz do que ter razão. Mas a maioria das pessoas querem ter razão. E se ela tem razão, ela tem que dar resposta. E se ela tem que dar resposta, para ficar bem, nada mais é do que orgulho. Nada mais é do que orgulho. Porque ela não aceita que ninguém fale dela, que ninguém pense mal dela. Lógico que quem passar por isso não vai concordar comigo. Só que eu não estou falando de uma pessoa, de duas, eu estou falando de uma estatística mundial. Eu não estou falando de situações isoladas, eu estou falando do que a própria Bíblia ensina. Jesus era o exemplo de humildade. Ele tinha um propósito. E mais uma coisa, quando nós vamos tirar a limpo algo, se Jesus tivesse ido lá, ei, escuta, eu não tenho que pagar isso porque eu sou filho de Deus. Talvez ele fosse morto antes do tempo e ele não cumpriria o propósito. Nós estamos nessa terra porque nós temos um propósito e o nosso comportamento vai definir não só a nossa salvação, mas a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que muitas vezes precisamos ser, sim, tolerantes com algumas coisas, ignorar muitas coisas e perdoar. Perdoar e esquecer. É muito interessante porque o que a gente mais vê no mundo são as pessoas dizendo: eu perdoo, mas eu não caminho lado a lado. Claro que não. Mas perdoar é ver a pessoa e cumprimentar com educação e fazer o social sem querer dar pancada, sem querer dar retorno a vida toda, tacar na cara. Por que tacar na cara? Isso é uma coisa que é muito importante você aprender. Você não tem que tacar nada na cara de ninguém. Aconteceu, esquece. Você não tem que falar, e tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já fiz. Você não tem que falar assim, eu te avisei, eu te disse que ia acontecer. O que você está dizendo quando você faz isso? Porque você vai falar assim, eu tentei te alertar, mas você não quis me ouvir. Parece que para quem está dizendo, é assim, olha, você deveria ter prestado mais atenção em mim, tudo bem. Mas quando você diz isso, para quem recebe essa palavra, eu te avisei, é como se fosse apanhar duas vezes. Apanhou, foi avisado. E pode ter certeza que quem passou sabe, bem que me avisaram. Não precisa lembrar ele. Nós precisamos começar a mudar o nosso comportamento. Por quê? Porque Jesus nos dá um exemplo. Aqui era a hora dele se defender. E ele não se defende. Ele diz, nós não podemos escandalizar. Nós temos que tomar cuidado, porque quando nós falamos o que pensamos, também podemos ouvir o que não gostamos. E quando nós falamos o que pensamos, podemos tirar alguém da presença de Deus. As pessoas têm que olhar para a gente como olhava para Pedro, como se ele fosse alguém muito próximo de Jesus. E eles têm que olhar para a gente como alguém próximo de Jesus também. A Bíblia continua, ele diz assim, para que não escandalizemos. Escandalizar é o quê? Levantar confronto, levantar tumulto, agitar. Eu quero falar para você uma coisa bem simples para você entender o que é agitação no mundo espiritual. Você sabe que o inimigo não pode tocar no servo de Deus? Não pode. O demônio, e eu vou usar um termo bem pesado para você entender, ele não pode vir aqui e te arranhar, e te tocar, e bater em você se você é filho de Deus, se você está na presença de Deus, se você tem a característica de Deus, ele não pode tocar em você. Quando ele toca? Quando eu saio de lado, porque eu tenho dois senhores a servir, ou eu sirvo ao inimigo ou eu sirvo a Deus.
O problema é que tem muito crente pensando que está servindo a Deus, mas está esquecendo que o pezinho está ali do lado do inimigo. Então, se ele não pode tocar naquele que é ungido do Senhor, naquele que realmente segue os seus estatutos, naquele que realmente ama a Deus e pratica as suas palavras, ele vai tocar de uma maneira que vai ser pelo ar. Ele tira o ar de perto de você para que você sinta falta de ar. Ele vem com muito ar. É desse jeito. Ele vem com muito ar para que você sinta que parece que tem uma coisa dentro da sua garganta, assim, aquela peso no peito. Ou então, tudo com essa coisa, ele está mexendo no ar. Ele pode prensar a sua cabeça com o ar, não com a mão dele. E aí você sente que está com a pressão alta. São características de quando o inimigo toca. Quando você se ofende com alguém, qual é a coisa que acontece primeiro? Não é? A primeira coisa que você faz. Mesmo que você não diga nada, você já pegou. E aí começam os pensamentos. Ele não pode tocar em você, mas ele pode falar no seu ouvido. Tá vendo? Olha quanta injustiça. Olha como essas pessoas não gostam de você. Olha. E se você der trela para ele, sabe o que vai acontecer? Vai passar uma semana, um mês e um ano, e você vai estar lembrando o que aconteceu, e aquilo vai continuar te ferindo. É preciso que você fale para Deus: Senhor, eu não quero escandalizar o teu nome. Então me coloca na linha reta e tampa os meus ouvidos. Ah, mas eu estou pensando porque isso realmente acontece. Tampa os meus ouvidos porque eu quero ouvir somente aquilo que vem de Deus. E tem muita gente doente, tem muita gente sendo internada em clínica psiquiátrica, tem muita gente tomando remédio controlado pelo simples fato de ouvir aquilo que o inimigo fala. Aqui Jesus diz: eu não vou escandalizar. Quem escandaliza, o que ela faz? Só de eu fazer isso daqui, ó. Todo mundo já viu que eu não gostei. Lógico que eu fiz aqui uma expressão maior, mas a gente normalmente tenta ser discreta, né? Quem me conhece sabe, tem que tomar cuidado com as minhas expressões. Eu sou extremamente expressiva. Eu falo com os olhos. Eu lembro o dia que a Jaque mandou pra mim um gatinho, ele faz assim, ó. Eu sou assim, eu falo com os olhos, então não dá pra esconder muito quando eu não tô contente. Só que assim nós precisamos entender, cuidado com o que você vai fazer. Primeiro por você mesmo e segundo para que você não tire ninguém da presença de Deus. Ok? E que Ele continue olhando para você sempre como sendo filho de Deus. Se você não está conseguindo fazer isso, peça para Ele: Senhor, eu quero mudar o meu jeito de ser. Eu quero mudar o meu jeito de pensar. Eu quero ser livre desse tipo de situação. E os outros? Vou mostrar para vocês os outros agora. E diz aqui, ó: vai ao mar, lança o anzol. Vamos começar primeiro. Jesus manda Pedro pescar com varinha. Eu quero que você fusse a Bíblia inteira e mostre ali quem pescava com varinha. Se pescava com rede. Pedro pescava com rede. Ele era pescador. Jesus chamou. Quando Jesus parte, tá? Que ele ressuscitou e tal. Quando Jesus se afasta, Pedro volta a pescar com rede. Ele poderia dizer assim: enquanto eu não sei direito o que eu fazer, eu vou continuar pescando com varinha. Não, Pedro pescava com rede. O objetivo era muitos peixes, uma quantidade grande de peixes. Mas Jesus diz: vai, pega uma varinha, coloca o seu anzol, joga. O primeiro peixe que tiver ali, você vai trazer para a margem. Vai tirar de dentro dele, da boca desse peixinho aí, vai ter uma moeda. Você vai pegar essa moeda e você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Então vamos
dividir um pouquinho isso daí. Primeiro que Pedro nunca havia pescado com varinha, pelo menos não citado na Bíblia. Por que Pedro obedece e vai cegamente? Porque quem tem a característica de Cristo não questiona, faz. Ah, mas se eu não questionar, eu não entendo. Você não tem que entender. Você tem que fazer. Lógico, espera um pouquinho. Se alguma coisa fugir da palavra de Deus, você não pode deixar quieto. Não seja um cristão, né? Cavalo ou mula. Se bem que até a mula fala. Mas não seja um cristão tolo. Avalia. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Avalia. Aquilo que estão falando para eu fazer está de acordo com a palavra? Se não estiver, questione. Lógico que se você estiver trabalhando numa empresa e o seu patrão falar assim, assine isso daqui, porque nós vamos tirar um lucro acima do normal. Não assine, questione. Vamos roubar o patrão juntos? Não faça. É o que diz a palavra? É o seu chefe que mandou, mas não faça. É preferível estar desempregado nos braços do Pai, onde Ele não vai deixar faltar nada, do que estar no lugar onde você está perdendo a salvação e comprometendo a sua família até a 3ª e 4ª geração. Se as pessoas soubessem que tudo que nós fazemos de errado não vai pesar só na nossa vida. Deus diz o quê? Que Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E como é bom quando um pecador se arrepende. Só que para tudo existe consequência. E a consequência vai vir talvez não na sua vida. Talvez você pense que não aconteceu nada. Mas a consequência pode vir nos seus filhos, netos e bisnetos. Sem contar os erros que virão ao longo das gerações. Nós precisamos estar cientes que tudo que nós fazemos tem consequências. E se você não acredita em herança espiritual, pode me chamar que eu passo versículo por versículo para você, provando que existe. Ok? E eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando Jesus manda ele pegar aquele peixe com um anzol, certo? Tira o primeiro peixe que subir. Pedro foi, obedeceu. Pedro, para que viesse essa moeda, para que tivesse um peixe, teve que ter um Pedro primeiro. Um Pedro que obedeceu e um Pedro que se propôs a trabalhar. Um Pedro que não ficou lá orando e esperando cair do céu. Alguém tem que fazer. Você quer conquistar um milagre? Corre atrás do milagre. Eu não correrei atrás de bênçãos, as bênçãos vão me alcançar. Amém! Você não tem que fabricar o milagre. Mas você também não pode esperar que as coisas caiam do céu. Eu vejo muitas pessoas que são de Deus que dizem assim, eu não preciso trabalhar porque Deus supre tudo. Ser cristão para isso é fácil, pegar essa parte da Bíblia. Mas aqui Pedro teve que sair do conforto da casa e ir lá pescar. Tem que fazer. Nós temos que correr atrás das coisas. E ele estava ali obedecendo a Deus. Se Deus manda ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, você tem feito o que ele tem mandado? E ele não falou isso só para uns, ele falou para todos nós, essa é uma palavra para nós. Será que vocês têm feito isso? Aí nós vamos aqui e diz assim, ó, quando o peixe subir, tira a moeda que está lá na boca desse peixe. E aqui entra a coisa assim que mais mexeu comigo, a boca do peixe, a boca do peixe. O que Deus quer falar com a boca do peixe? Ei, se você entendeu o que eu vou falar agora, você vai ser profundamente tocado por Deus como eu fui. Jesus, que já tinha andado sobre o mar, já tinha preparado a pesca maravilhosa que superabundou peixes, que multiplicou peixes para 5.000 pessoas. Jesus sabe de todas as coisas. Quando ele manda Pedro ir pescar, ele já sabia que viria um peixe
e que esse peixe teria uma moeda na boca. Ele já sabia que aquele peixe, aquela espécie de peixe, se alimentava de coisas sólidas e que por um engano ele comeu aquela moeda e ela estava ali travando a garganta desse peixe. Eu pesquisei sobre peixes depois, foi uma pesquisa rápida, mas que assim não é normal eles engolirem essas coisas. Se bem que hoje em dia eles estão engolindo sacolinha plástica e tantas outras coisas que estão jogando no mar. Mas ali nós vemos que esse peixe, então, ele estava com algo na boca. Ele não tinha engolido, não tinha passado para dentro, tá? Ele estava na boca. E Jesus, se ele sabe de um peixinho que está perdido no mar, se ele sabe o que tem dentro da boca de um peixinho, você acha que ele não sabe o que você está passando? Isso para mim foi assim, se Deus sabe o que o peixinho está passando, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a sua luta, Ele conhece os seus sonhos frustrados, Ele conhece o que você queria fazer e foi barrada pelo tempo, ou por pessoas que se levantaram contra você. Ele sabe a sua oração, Ele conhece a sua oração e Ele sabe por que você tem pedido isso. Jesus conhece tudo. Ele sabe o que você tem engolido nos últimos tempos. Ele sabe a humilhação que você tem sofrido nos últimos tempos. Ele sabe as palavras mal faladas que você recebeu, a rejeição das pessoas que você ama, mesmo que seja sua família ou até mesmo a sociedade que tem te rejeitado ou tem se levantado contra você. Jesus sabe tudo. Se compara com esse peixinho. Se compara só um pouquinho com esse peixinho. Esse peixinho nos mostra o cuidado de Deus. Uma moeda. Uma moeda. Porque depois ele vai falar das dracmas perdidas, mas é parábola. Aqui nós estamos falando de uma moeda física. Ele está dizendo, lá em Romanos, se você quiser abrir aí, em Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca, com o quê? Com o quê? Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, eu quero ler mesmo para pegar pedacinho por pedacinho, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você já ouviu Romanos 10:9? Você já ouviu que muitas pessoas dizem o quê? Que o peixe morre pela? Alguém completa aí para mim, o peixe morre pela? Mas também vive pela boca, porque quando aquela moeda saiu, ele pôde respirar novamente. Eu não imagino que Pedro precisava daquele peixe. Provavelmente ele fez ali uma pesca recreativa e jogou o peixe de volta, porque quando ele viu a moeda, ele falou: eis aqui aquilo que eu preciso. Ele precisava da moeda. Peixe volta à vida. E eu imagino, tá? Ele pode também ter ido lá e feito um churrasquinho de peixe. Não sei. Mas eu fico imaginando que ali, o cuidado, o zelo de Deus, nós podemos viver pela boca. Se nós crermos e confessarmos que Jesus é Senhor e Salvador, Ele vem, Ele vai nos salvar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos redimir. Você ainda tem dúvida que Deus sabe o que você está passando? Ele quer arrancar essa moedinha que está entalada na sua garganta. E eu quero dizer para você uma coisa: se tem uma moeda ou se tem alguma coisa que está travando a sua vida, presta muita atenção. Deus usou aquele momento de dor do peixinho, aquele incômodo que estava, para poder tirar dali
um milagre, tirar dali algo grande que ficou marcado na história. Só Mateus fala isso. Por quê? Porque Mateus era cobrador de impostos, então ele tem interesse nessa área, por isso ele cita. Nós vemos aqui que se Jesus tirou algo do peixinho para fazer algo muito maior, a dor que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, tem um propósito maior. Eu não sei qual é, mas tem um propósito maior. E certamente você vai descobrir por quê. Você tem chorado? Você tem sofrido? Você tem andado como esse peixinho engasgado? Talvez estejam te humilhando. Talvez estejam se levantando contra você, te caluniando, falando mentiras. E você tem se segurado para ser filho de Deus, para ser servo de Deus, para não falar contrário. Ou talvez você esteja tendo tantos ataques na mente que vontade de fechar a boca no soco dessa pessoa que está falando comigo. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Por que você está passando por isso? Qual é a bênção que está reservada para a tua vida? Qual é a conexão que Deus está fazendo? Deus sabe de todas as coisas e Ele cuida de todas as coisas. E aqui diz assim, ó. E abrindo-lhe a boca, encontrarás, e Pedro encontrou, uma moeda. Vou colocar assim, ó. Eles precisavam pagar imposto do Pedro e de Jesus. E ele encontra uma moeda que tem um valor equivalente a pagar o imposto dos dois. Só que tem uma coisa interessante aqui. Jesus, ele não precisa de milagre. Ele não precisa disso. Mesmo assim ele fez. E ele fez por ele e pelo Pedro também. Por quê? Até porque ele ficava na casa de Pedro. Pedro foi quem entrou na enrascada ali. Jesus, Ele cuida de nós. E quando tudo vier e ficar complicado, Jesus vai tirar da onde não existe para suprir as suas necessidades. Se você perguntar a facilidade, a possibilidade de um peixinho comer uma moeda, é muito remota. Mas Jesus tira do impossível. Eu coloquei a propaganda do culto assim, o que fazer quando não existe mais o que fazer? Como que eles pagariam o imposto sem dinheiro? O que fazer? Deixar Deus, porque Ele conhece aonde está o seu ponto fraco. Ele conhece aonde está a sua dor, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a sua oração e Ele pode fazer, e Ele quer fazer, e Ele vai fazer. A questão é, onde você está? Em que lugar você está? Você está grudadinho com o Pai, fazendo a vontade dEle? Você está fazendo a sua vontade? Ou você está fazendo a vontade do inimigo? Aonde você está? Em que lugar você está? Quando você faz a vontade do inimigo é quando você quer se defender, você quer provar, você quer dizer assim, eu tenho razão. Quando você faz a sua vontade é dizer assim, eu sou vítima, eu não consigo nada, eu não tenho sorte. E quando você está na presença de Deus? Quando você está na presença de Deus, você tem um Deus que cuida e sabe de cada detalhe da sua vida. Um Deus que conhece a sua dor, que conhece a tua vida, que conhece o teu passado. Ele sabe o que você está passando e sabe a bênção que Ele tem reservado para amanhã. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz por nós muito mais do que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero saber quem que está me acompanhando e responde para mim. Você crê que Deus pode fazer tudo isso para você? Crê? Porque eu creio. Eu creio. Eu deitei passando muito mal. Por volta das 11h30, 11 e pouco.
Eu tive muita dificuldade para acordar, muita dificuldade mesmo. E eu acordei completamente renovada. Sabe por quê? Porque nesse período de dormir e orar, e eu dormi orando e pedindo para Deus, Senhor, é muito importante que eu leve a Tua palavra hoje. E o Senhor sabe das minhas necessidades. E pedindo perdão e consagrando a minha vida. E eu acordei como se tivesse assim, virado um botãozinho, tipo, pá, hein? Acordei. Não tenho mais nada. Acabou o tremor, acabou tudo, tô bem. Porque Deus cuida de nós até enquanto a gente dorme. Como que eu não vou crer no que eu estou pregando? Eu estou pregando algo que eu vivo todos os dias. Inclusive vivo os ataques que fala aqui no meu ouvido. Inclusive passo pela vontade também de dar uns murros na cara de alguém também quando me confronta. Porque isso sou eu. Mas eu tenho que decidir. Eu? O inimigo? Ou Deus? Quem eu vou seguir? E eu escolho Deus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Santo Deus e Pai, é com gratidão que eu apresento a vida de cada filho que está me ouvindo, Pai. É com gratidão porque eu sei que o Senhor já está trabalhando em favor dessa vida. É com gratidão, Senhor, que eu apresento a vida, o coração de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, toca no mais profundo se esse culto foi um culto de confronto ou foi um culto de bálsamo, Pai. Revela-te a Ele da maneira como o Senhor preparou essa noite. Eu sei que se houve confronto, é um confronto para que se instale a tua justiça e que venha a sua bênção. Se foi um culto de bálsamo, Pai, eu sei que o Senhor está tratando feridas para que essa pessoa entenda agora, independente do que ela está passando, o Senhor sabe. E o Senhor é a justiça, e eu te peço agora, Senhor, que cada um que está me ouvindo entenda que é necessário deixar tudo isso nas tuas mãos, porque quando essa pessoa tentar resolver com as próprias mãos, ela está tirando das tuas. Só que as tuas mãos vêm, tira a moeda da boca do peixe e paga o tributo. O teu sangue derramado naquela cruz, Senhor, pagou o tributo do nosso pecado. E é isso que o Senhor quer fazer, cuidar de nós nos mínimos detalhes. E nós não podemos, Senhor, em nome de Jesus, nós não podemos tirar aquilo que o Senhor quer fazer. Então, Senhor, revela até o teu filho, faz na vida dele infinitamente mais além de tudo aquilo que ele pensa. Realiza os sonhos e traz paz. Traz paz ao coração cansado, traz paz ao humilhado, traz paz, Senhor, traz paz. E de uma maneira sobrenatural, que esse culto venha de encontro àquilo que essa pessoa estava pedindo. E que de uma maneira profunda, amorosa, como um pai, o Senhor toque. Toque na mente, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções. Toca no corpo, para que haja uma restauração no corpo. E toque no espírito, para que ele seja realmente tocado de uma maneira que o Senhor vem para ter uma conexão com o teu filho. E houve até aqui uma quebra de aliança. Restaura essa aliança agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém?
Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Oh, isso mesmo. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. É isso mesmo, eu creio, eu creio. Tô falando de mim mesmo e tô lendo sua resposta. Nós cremos no milagre, nós cremos em Jesus, nós cremos na palavra de Deus. Fechou? Amém? Fiquem todos grandemente abençoados. Que essa semana seja uma semana de vitória para cada um de vocês. Se alguém estava preso, não conseguindo resolver as coisas, estava aí tendo problema com a procrastinação, travado, não consegue pensar, não consegue fazer nada, o Senhor manda te dizer: seja livre e volte a falar com Ele, volte a orar, volte a ouvir a palavra, volte a caminhar lado a lado com Ele. Volte à leitura bíblica e deixe Ele tocar o teu coração. Amém? Só um recadinho. Quarta-feira, para quem faz o curso, ou se vocês puderem ajudar a divulgar a divulgação dos cursos. Tem muita gente que tem conseguido ganhar, fazer uma renda com o curso que nós estamos dando. Quarta-feira começa o módulo de flores. Então já ajuda a divulgar. E se a pessoa não fez o módulo de fruta e quer fazer do módulo de flores, começa a partir daqui, não tem problema, mas edifica a sua vida. E é lindo porque eu achava que ia ser mais mulheres que iam se interessar e tem muitos homens também fazendo. É isso aí mesmo. Para a arte não tem sexo. Para a arte tem Deus. E Ele é o Deus da criatividade. Amém? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Beijão!